Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. E que alegria ter você aqui comigo para mais um episódio. O tema dessa conversa será como prosperar com Jesus. Você sabe o que é prosperidade? Quais as características de uma pessoa próspera e que elas não atingiram a prosperidade? É exatamente o que nós estaremos conversando nesse episódio de hoje. Mas antes de nós adentrarmos com o conteúdo, eu quero te lembrar, se inscreva no canal, ative as notificações, curte o vídeo, pega esse link e compartilha com mais pessoas para que elas também possam ficar por dentro de todo o conteúdo que nós estamos disponibilizando e entregando para vocês. Também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @LifeCastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo. E nesse episódio, então, com o tema Como Prosperar com Jesus, eu tenho a honra de receber aqui Filipac e Sayuri. Gente, é uma honra e um privilégio receber vocês aqui. Tenho certeza que o tema dessa conversa vai abençoar muitas pessoas que estão acompanhando, na verdade, esse episódio, tá bom? Amém. Primeiramente, para nós é uma honra, né, estar no Livecast, estar junto com você aqui, para nós é uma honra, uma alegria, e tenho certeza que vai ser bênção demais. Amém. Gente, a primeira pergunta que eu tenho certeza que você deve estar pensando aí, o que é prosperidade ou o que é sucesso? A prosperidade, ela é o equilíbrio. Muitas pessoas são tão ricas, são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Só que quando a gente aprende a ter o equilíbrio, que é o equilíbrio de você ter hoje uma família saudável, ser um bom pai, ser um bom marido, ser uma boa esposa, saber educar os filhos. Aí para nós a segunda parte é o nosso relacionamento com Deus, o que nós estamos vivendo com Deus. E para mim a terceira parte é a parte da prosperidade financeira. Então a prosperidade para mim, ela é um equilíbrio que quando nós conseguimos alcançar os três, a gente consegue realmente desfrutar daquilo que Deus tem guardado para nós. Um equilíbrio de tudo aquilo que nós estamos vivendo. O interessante é porque existem pessoas prósperas financeiramente, que obedecem a Deus, ou que servem a Deus, são filhas de Deus, mas tem outras pessoas também que não têm conexão com Deus, que não têm intimidade, mas que também são prósperas. O que difere? Qual a diferença dessas duas pessoas e por que elas prosperam se muitas pessoas nem acreditam em Deus? O que acontece? Isso é no meu ponto de vista, tá? Posso estar errado. Mas a palavra de Deus fala que tudo aquilo que eu plantar, certamente eu vou colher. Não tem uma forma de dar errado isso. Só que é interessante que muitas pessoas que servem a Cristo, elas não plantam. E aí ela não tem o que colher. Eu conheço pessoas que não servem a Cristo como nós servimos, e as pessoas são muito prósperas. Mas elas plantam demais, elas ofertam demais, elas ajudam demais. Então, só que se eu pegar para você hoje aqui e te dar esse copo de água, a Bíblia fala que eu não vou receber o mesmo copo d'água. Eu vou receber 30, eu vou receber 60, eu vou receber 100. Então sempre eu vou receber mais daquilo que eu entrego. E, gente, os grandes bilhardários hoje, 50%, 60% em doações. Eles não param de doar. Só que quando a palavra de Deus fala que aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher, a Bíblia não está falando que é para o evangélico, a Bíblia não está falando que é para o espírita, ela não está falando ateu. Ela falou que se você plantou, você vai colher. Então essa é uma forma que eu entendo. E você entende como, amor? É que assim, você foi indo na parte quando você falou, né, o que é ser próspero, né? A gente sempre fala assim que não tem como você, por exemplo, uma mesa, ela ser estruturada somente com 3 pernas. Então, você tem que estar com todas as áreas da sua vida estruturada. A gente fala assim, isso é prosperidade. Não adianta a gente estar bem sucedido em uma área e estar mal em outra. Exatamente. Existem dois tipos de pessoas. Uma pessoa que atingiu a prosperidade e outras pessoas que não conseguiram alcançar esse nível de prosperidade financeira, familiar, independente da área. O que difere essas duas pessoas, uma que é próspera, uma que atingiu, podemos colocar, riqueza, e outra pessoa que não atingiu? Quais as diferenças de comportamento, de pensamento, de inteligência, no falar, no agir, no se posicionar? O que difere dessas duas pessoas? Proatividade? Coragem? O que seria? Depende. Se você coloca numa base, se você começa, eu acredito muito que o sucesso, a prosperidade, ela é algo que modelado. Então, se você vai conversar com uma pessoa próspera, você vai sentir que ela não é negativa. Você não vai ver essa pessoa próspera falando mal de ninguém. Você não vai ver essa pessoa próspera falando mal do país. Por quê? A entrega dela é tão grande que ela sabe que ela vai chegar no ponto máximo dela. E também as pessoas... eu gosto de usar muito esse exemplo. Ano passado eu tive um convite
de uma empresa gigantesca para mim ir trabalhar com eles. Aí ele fez a proposta. Quando ele terminou a proposta, eu agradeci e falei, olha, eu já tenho 9 empresas, eu e minha esposa. Nosso propósito é aqui, nós te agradecemos. Só que desde o início eu vi que Deus não estaria no negócio. Aí ele falou, mas por que, Filipac? Eu falei, porque o tempo todo você só falou da sua esposa, de você, eu, Filipac, saiu ele e esposa. Só que em nenhum momento você falou de pessoas. Você falou até que o nosso capital humano é ser pequeno. Mas o meu propósito, ele envolve capital humano, ele envolve pessoas. Então, meu propósito é ajudar as pessoas a melhorar na área familiar, na área espiritual e na área financeira. E falando em dinheiro, eu acho que o que difere muito, Mateus, as pessoas têm muita crença limitante e mentalidade escrava. Como assim, Filipac? As pessoas acham que vão prosperar. Falando de dinheiro agora, né? Trabalhando das 8 às 5. Eu não conheço nenhum milionário que trabalha das 8 às 5. Eu conheço o cara que chega às 6h30 da manhã e vai embora às 10 horas da noite. E as pessoas, elas não têm a coragem de fazer isso muitas vezes, ou elas entraram no automático já de uma crença limitante tão grande que ela entra no escritório para trabalhar faltando 2 minutos para as 8 e sai 17h01. Ela não entrega aquele algo a mais. E o próximo é o cara que entrega mais, ele não tem medo de entregar o mais. E se a gente, falando de área financeira, né? Mas se você perguntar de área familiar, qual que é a área que eu mais invisto hoje? É na minha esposa, é no meu filho, é na minha família, nas pessoas que estão ao meu redor. Porque eu aprendi, quanto mais eu honro a minha família, mais eu estou mais protegido, o meu emocional está bem, eu vou conseguir governar bem minhas emoções e nada vai me abalar. E eu estou honrando minha casa. Gente, você que está assistindo, eu sugiro você estar com papel e caneta na mão, porque esse conteúdo, na verdade, se você colocar em prática, você não vai ter mais desculpas, porque tudo aquilo que você, talvez, há uma interrogação na sua mentalidade hoje, nós estamos tirando através do conteúdo que o Filipac e a Sayuri estão entregando sobre você. Então pega papel e caneta, assim que terminar esse episódio, comece a colocar em prática, porque eu tenho certeza que os resultados você terá serão totalmente diferentes. O interessante que eles estão falando aqui é que tudo começa na mentalidade. A sua mentalidade hoje é de escravo? É de governo? Qual tem sido a sua mentalidade? Então é isso que nós estamos aprendendo nesse episódio. Agora, uma dúvida talvez que as pessoas têm para tomar uma decisão. Quando vocês sentam à mesa com uma pessoa, o que é o árbitro para vocês? O que, por exemplo, você falou que sentou em nenhum momento ele falou de pessoas. Para você fechar um contrato, quais os critérios hoje que vocês têm? Quer falar primeiro, Murilo? Isso. A paz. A paz é nosso árbitro. Se não tiver paz, a gente não fecha, a gente não negocia. A gente não negocia princípio, né? Então, a paz vem primeiro. Esse tempo atrás, agora acho que uns 5 meses atrás, a gente ia comprar uma empresa, dentro do nosso ramo mesmo, em Curitiba. E eu orei ali 15, 20 dias, eu e minha esposa, tínhamos paz da parte do Senhor. Só que quando a gente sentou na mesa para assinar o contrato, eu não tive paz. Estava tudo certo, contrato pronto, advogado dos 2 lados da mesa. Eu sentei na mesa, eu escutei o Espírito Santo de Deus falando para mim, ele vai ser um sanguessuga na vida de vocês, não assina o contrato. Eu dobrei o contrato, eu empurrei e falei, olha, eu agradeço pelo convite, eu agradeço, a gente ia fechar negócio, mas eu estou sem paz e sem paz eu não faço. Então, se a gente tiver sem paz, a gente não faz, é nosso termômetro. Segundo, houve alguma quebra de princípio, nós não fazemos também. Os princípios para a gente é inegociáveis. Então a gente coloca isso tudo numa balança e vê se está fechando para nós, aí a gente continua conversando. Tem o nosso tempo de oração. Segundo, nós temos uma reunião com 2 líderes hoje é a nossa CEO. Eu pergunto o que ela acha, sim, escutamos ela, a visão dela, e também do nosso pastor, o pastor Jairo Manhãs, e da pastora Cassiane, para ver se o que nós estamos sentindo vem da paz para eles também, ou se isso é uma palavra de Deus para nós, nos tirando esse foco. Mentores. O interessante Sim. é que nós temos que ter mentores que as pessoas, na verdade, têm autoridade no assunto. Porque muitas das vezes nós estamos passando por algo que nós não temos. Talvez você que está assistindo esteja passando por isso. Está um desafio que não tem clareza, não tem direção, e elas não sabem para onde ir. Por isso a importância de ter mentores espiritual, mentores profissionais, financeiro, em todas as áreas. E o interessante é porque empreender tem muitos desafios. Quais hoje os maiores desafios que vocês enfrentam e como que vocês administram tudo isso? Os maiores desafios nossos hoje é ajudar as pessoas a quebrar a crença limitante e mentalidade escrava. A gente tem algo de Deus na nossa vida. Então as pessoas que vêm trabalhar com a gente, pouco tempo elas prosperam e ficam milionárias.
Só que aí tem duas fases. A primeira fase é quebrar a crença limitante e mentalidade escrava, que ela pode prosperar com Jesus. A segunda fase é ela manter próspera com Jesus. Porque se a Bíblia fala que existe um Deus chamado Mamon, e a Bíblia fala que a gente não pode ter amor ao dinheiro, mas eu posso ser milionário. Só que a partir do momento que eu tenho amor ao dinheiro, eu acabo perdendo a direção e o foco aonde Deus queria me levar. Então hoje uma das maiores dificuldades nossa é essa, da minha parte de ver. Né? Sim. Mentalidade escrava, mentalidade de governo. É porque, por exemplo, mentalidade escrava o que é? Eu não posso, eu não consigo. Está muito ligado ao passado, talvez por conta da criação. Os pais, muitas das vezes, não porque eles queriam bloquear o filho de prosperar, de crescer, de expandir, mas muitas das vezes porque a realidade deles não permitiam isso. E pode falar. E é isso, a grande realidade é essa, porque assim, ó, vou colocar eu como contexto, tá? Eu, Leandro Filipac. O meu pai e a minha mãe, eles eram muito humildes, e a gente também é, mas eles eram financeiramente também. A gente era muito pobre. Então, na mentalidade deles, o que era? O Filipac tem que estudar, o Filipac tem que passar na faculdade, passar num concurso público e ser feliz. Quem fez isso, glória a Deus, não estou falando que é errado. Mas a mentalidade de empresário qual é? Eu tenho que investir em pessoas, eu tenho que ajudar pessoas a prosperar, eu tenho que lutar pela prosperidade. Aí a prosperidade já começa a correr atrás da gente. Só que isso tem ciclos. E muitas pessoas não acreditam nisso. O nosso, acho que há 6 anos, mais ou menos atrás, eu peguei um cheque muito alto. Eu não conseguia ir até o balcão do banco trocar o cheque. E aquele cheque, eu tinha uma reunião 3h30 da tarde naquele dia. Eu peguei o cheque 2 horas da tarde e eu sentei no banco, não tinha ninguém na fila. E eu já sabia 15 dias antes que eu ia pegar aquele cheque. Mentalidade escrava. A hora que eu olhei o cheque, deu medo de sequestro, medo de assalto, medo de tudo. A Sá me liga. Oi, amor, tem um cliente esperando. Corre trocar esse cheque. Para ela era simples, para mim não era. Então o que acontece? Eu fui criado num contexto que eu ter algo muito pouco era bom. É errado quem vive assim? Cada um vai responder pelo aquilo que vive, né? Sim. Só que hoje eu só consigo ajudar as pessoas na área financeira. Eu estou passando dificuldade financeira. Tipo, faz uma compra de uma cesta básica, uma compra de mercado, paga uma água, uma luz, um aluguel. Eu estou abençoando a pessoa. E se eu não tivesse o dinheiro? Então o dinheiro hoje ele não é o mais importante, mas ele nos traz um conforto que é difícil hoje nós termos se a gente não tiver. E, Matheus, é interessante você perguntar isso. Você falou assim, pode vir de passado, né? Mas pode vir do presente também. Por que eu falo isso? A gente aconselha muitas pessoas na empresa que o ambiente em que elas estão, né, influencia a vida que elas vivem. E às vezes elas não crescem, não por um passado, mas por um presente, que atrapalha todo um futuro. Então, quando as pessoas entram na empresa, a gente sempre faz reuniões, faz treinamentos justamente para quebrar isso nelas, para mostrar que o bom é inimigo do melhor. Né? E elas podem avançar, só depende delas. Nossa, o bom é inimigo do melhor. Gente, anota, coloca aqui nos comentários, viu? Precisa anotar essa frase. O bom é inimigo do melhor. O interessante é que talvez muitas pessoas estão aqui e querem começar a empreender. Têm um sonho de empreender. Como que foi o começo de vocês? E como que vocês conquistaram? E quais foram os desafios também? Porque nós sabemos que tudo no começo é mais difícil. É mais difícil as pessoas acreditarem em você. É mais difícil você vender quando ainda você não tem o respaldo para mostrar aquilo que você já fez. E talvez a maioria das pessoas estão nessa situação. Matheus, o meu sonho é empreender, mas eu não sei como começar. Quais são as dicas que vocês dão para essas pessoas? Mas antes de vocês responderem, eu quero agradecer a 28, a produtora, que na verdade está fazendo essa imagem, essa produção de alta qualidade, de um bom áudio. Você que é empresário, que precisa fazer um vídeo institucional da sua empresa, ou você que tem um planejamento, um projeto, chegou o momento de tirar ele do papel e colocar em prática. Aqui embaixo está o contato deles, o @, entre em contato, porque eu tenho certeza que vai ser, na verdade, uma ruptura daquilo que sua empresa está vivendo e o que ela viverá depois. Também quero agradecer a HD Drones, essa empresa de drone, você que trabalha com segurança na área agro ou não, por diversão, entre em contato com eles aqui, que o atendimento é ótimo, excelente produto, que eu tenho certeza, na verdade, que vai ser uma bênção para você. E também não importa onde você está falando, qual cidade, estado, eles entregam para todo o Brasil, tá bom? Então, como eu começo uma empresa? Como gerenciar isso, sendo que você está sozinho no começo? Como que vocês fizeram esse começo de vocês? Na verdade, ninguém nos ensinou, né, amor? Não. A gente aprendeu muito indo em encontros de empresários das igrejas.
A gente visitava, a gente descobria as datas que tinham. A gente via muito treinamento de vendas gratuito, a gente não tinha dinheiro para pagar, porque meu pai ele era mestre de obra, pedreiro, minha mãe faxineira. O meu sogro caminhoneiro e minha sogra foi na roça o tempo todo. Então a gente não teve uma família empresarial. A gente teve uma família que nos ensinou a ser empresário, onde eles já tinham errado, como nós fazemos hoje. Então a gente aprendeu errando. Erramos muito, até hoje, né? Erramos, né? Que é um mundo que não para. Só que hoje nós já somos um pouquinho mais calejados. Nós iniciamos. Quando eu vi, como eu falei um pouquinho antes, eu acredito muito que o sucesso ele é modelado. Eu comecei a ver pessoas de sucesso. E aí a minha esposa comprou um livro muito bom. Aquele livro me ajudou demais. Eu não sei se posso falar aqui o nome do livro. Pode. O nome do livro é Geração de Valor, do Flávio Augusto, o 1, o 2 e o 3. Me destravou muitas coisas, muitas coisas. E a gente viu que a pessoa de sucesso, ela tinha alguns anos que ela entregava o melhor dela até a empresa dela decolar. E nós colocamos uma base de meta. Os primeiros 2 anos a gente não ia ter final de semana. Os primeiros 2 anos a gente não ia ter feriado e não ia ter datas festivas. Nessa época na igreja, acho que eu pregava 2, 3 vezes por mês. A gente era líder de muitas coisas, né? Eu cheguei com o nosso pastor na época, o pastor lá em Curitiba. Falei, olha, eu não vou conseguir fazer mais isso. Eu vou pregar 1 vez por mês só e vou estar só domingo na igreja. Até 2 anos, porque é algo que eu fiz com Deus, com a minha esposa. E ele perguntou na época, né, mas por que você está fazendo isso? Eu falei, porque eu não consigo nem honrar meu primeiro ministério, que é minha família. Eu não consigo honrar minha esposa, não consigo honrar meu filho, não consigo honrar minha sogra, minha mãe. E isso estava me machucando há muitos anos já. E a gente viu que a gente tinha que pagar um preço. Se o escritório abria 8 horas da manhã, a gente chegava às 6h30. Se todo mundo ia embora às 6 horas da tarde, a gente ia meia-noite. Então ele sempre entregou mais. Sempre. E quando a gente entende que tudo é entrega, a gente entende também que o Senhor Jesus entregou o melhor para nós. A Bíblia fala que Deus ele entregou o seu único filho. Eu dou muito treinamento de vendas. Eu pergunto, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Você teria coragem de entregar o seu filho por mim? Qual que é a resposta? Não, ninguém teria coragem. Mas ele entregou o melhor dele para nós. Sem a gente ainda, a Bíblia fala que nós não merecemos por isso. Só que quando eu entrego o meu melhor no que eu estou fazendo, não tem como não prosperar. Não tem. O que você entende disso? Quando você pergunta como nós começamos, eu só lembro do ano. A gente é tão intenso que a gente só foi indo, fazendo. Quando a gente viu, a gente chegou onde chegou. E eu falo, e não está nem perto de onde a gente vai chegar, porque o nosso propósito hoje não está só em eu e ele, né? A gente também quer ajudar muitas pessoas. Então, quando a gente olha para trás, tudo aquilo que a gente passou, o que a gente não sabia, hoje a gente tenta mostrar para as pessoas e ensinar, para elas também não caírem num erro que a gente caiu, por exemplo, um contador, uma coisa básica, sabe? Contador, um advogado, todas essas coisas que o empresário que está no começo, ele precisa estar ciente, imposto. Então, tudo isso a gente ensina, instrui, para justamente ver a pessoa crescendo, entende? Sim, exatamente. Então anote isso. Eles falaram 3 chaves aqui muito importantes: constância, foco e disciplina. Você tem que ser o melhor naquilo que você está fazendo. Porque é bom, muita gente é bom naquilo que faz. Mas o que destaca as pessoas, na verdade, que vão chegar a um outro nível, é ela ser o melhor, é ter disciplina. Inclusive tem uma frase de vocês, né? O preço que você... Eu aprendi isso com eles. O preço que você paga é a vida que você leva, né? Então você está pagando o preço? Eles começaram com o que eles tinham. Eu lembro, eu contei isso no primeiro episódio. Se você não assistiu, você precisa assistir o primeiro episódio do Lifecast. Eu contando a história. Eu comecei com o que eu tinha. Então, não dê desculpas. Comece com o que você tem. Você pode, você consegue, não importa o que falaram pra você. Algumas crenças limitantes, que são dos maiores bloqueios das pessoas hoje. Mas você consegue. Se muitas pessoas chegaram, por que você não? Se muitas pessoas podem, por que você não? Você pode. Você consegue. E você é capaz, é só você determinar. Faça um planejamento. Eu acho que uma das principais coisas para uma pessoa, um empresário, um empreendedor, um colaborador, chegar na meta, atingir aquilo que ele quer, na verdade, é o planejamento estratégico, né? Acho que é muito importante isso. Com certeza. Tem uma frase que eles falam que se você não sabe onde você vai chegar, qualquer lugar tá bom. Então, se você não sabe o lugar que você vai chegar, tá bom em qualquer lugar. Só que as metas, e se você ler livro de bilhardários, milionários, eles fazem meta de 6 meses, metas de 1 ano, meta até de 5 anos. Então ele sabe que a conquista ele não vai poder parar.
Por que ele não vai poder parar? Porque se ele não estiver lutando por isso, um exemplo, eu quero chegar a R$1 milhão investido. Tá bom, o cara chegou em 1 milhão, e agora? Porque daí se você trava, você sai da zona de confronto. E se você não está na zona de confronto, você está na zona de conforto. A gente vê na Bíblia, a Bíblia fala que tinha um homem que era o segundo coração de Deus, o rei Davi. A Bíblia fala, se eu não me engano, está em Juízes 11:1, que ele se levanta, que ele estava em tempo de guerra em Israel, e ele chega no palácio dele. E a Bíblia fala que ele ficou no palácio. Se ele ficou no palácio, quer dizer que ele não foi para a guerra. Ele era um homem de guerra. Ele ficou no conforto. Só que a Bíblia fala que ele começa a andar no palácio e ele vê uma mulher tomando banho. E não era próxima a distância, era uma distância longa. Ele manda chamar ela, ele manda ela entrar no quarto, e aí ele já não era mais a roupa de pastor que estava atrás das malhadas, mas sim ali ele era um homem que estava o quê? Em vez de estar no confronto, estava no conforto. O conforto não vai fazer ninguém ter sucesso. O confronto vai. Onde que Davi deveria estar? Na guerra. Na guerra, não no conforto. Só que a palavra de Deus fala que por esse erro de Davi com Batseba, a espada nunca mais foi da família. Problema entre irmãos, e aí foi muitas outras coisas. Então, quando a gente quer chegar no sucesso, a gente tem que saber onde nós queremos chegar. Só que não no conforto, sim no confronto. Só que o empresário, ele vai viver no confronto. Não vai ter um momento que o empresário vai tirar o pé e vai falar, agora tá bom. Por quê? Porque se você chegou na tua meta, a minha meta é ter 1 milhão. Ok, cheguei nela. Agora a minha meta é 2 milhões. A minha meta é ter um casamento sensacional. Eu vou investir na minha esposa. Só que o que eu investi agora, ano que vem vai aumentar meu investimento. Tanto pessoal, eu tanto estando com ela, tanto de presente, tanto de viagem. Por quê? Porque eu tenho que honrar ela cada vez mais. Meu relacionamento com Deus, prosperidade, eu não posso ir no conforto. Se eu estava orando 1 minuto, eu tenho que orar 5. Se eu ler um capítulo da Bíblia, eu tenho que ler 2, ler, estudar, meditar. Então a gente sempre está levando o quê? Mais. Sempre se confrontando a melhorar. Elevando o nível, né? Saindo da zona de conforto e entrando na zona de confronto. O interessante é que você falou que vocês sempre estão juntos. Agora, por exemplo, no trabalho. Talvez, quem está nos assistindo, o homem tem um trabalho e a mulher tem um trabalho. Os dois têm ambas metas, talvez distintas, mas têm metas nas empresas. Agora, como conciliar trabalho, família e ainda se relacionar com Deus? Como administrar isso? É um fato. Ninguém tem ticket de 25 horas, todos temos 24 horas. A questão é como administrar esse tempo. Olha, nós temos hoje grandes professores. E os nossos mentores são nossos pastores. Vamos falar deles como exemplo? Hoje a família do pastor Jair e pastor Cassiane, uma família de sucesso. 3 filhos lindos, 3 filhos que estudaram muito, estão iniciando a vida adulta. Vamos pegar relacionamento com Deus? Eu conheço poucas pessoas que têm tanto relacionamento com Deus igual o nosso pastor e nossa pastora. Terceiro, vamos falar da área empresarial? Nosso pastor entrega a mentoria. O nosso pastor tem hoje, ele é pastor, tem um dos maiores estúdios da América Latina de gravações musicais. Vamos pegar a pastora Cassiane? Pastora Cassiane, 40 anos fazendo sucesso. Gente, a gente está falando de um dia. Para mim e para minha esposa, hoje, eles são nossas referências. Porque eu só não ouço falar, eu caminho com eles. Eu sei quem são eles, nas 3 áreas. Então, se a gente entende que é o equilíbrio, família, relacionamento com Deus e o profissional, eles conseguiram chegar no equilíbrio. Eu descobri o que era o equilíbrio da prosperidade com eles. Olhando para eles. Tem até que falar, o pastor dá um curso desse, né? Para nos ensinar, né? Das 3 áreas. Mas a gente aprendeu olhando para eles. O que você acha? São os nossos exemplos, né? Nós sempre falamos nossos mentores, nossos exemplos de trabalho, de vida. E eu falo muito assim, administração, né? O Leandro é 100% venda, eu sou 100% administração. Junta os dois, 200%. Então eu falo assim, se você não administrar a sua agenda, se você não administrar a sua vida, você não consegue, mas está na sua mão. O relógio é igual para todo mundo, né? E está no seu controle o que você vai fazer para administrar as 3 áreas durante o dia, durante a semana, durante o ano, durante o decorrer da sua vida. Exatamente. E é fazer exatamente aquilo que vocês falaram também, dividir em macrometas e micrometas. Não adianta, por exemplo, talvez um desafio que você está enfrentando, Matheus, eu não consigo ler um livro completo. Aí quando você começa, você coloca um gás, não vou ler 50 páginas hoje. Não adianta, começa devagar.
Tudo, na verdade, é constância, é um crescimento, é gradativo. Ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno, mas o importante é começar. Então, não fica mais dando essa desculpa. Matheus, eu tenho só 24 horas, como que eu vou administrar meu tempo? Como que eu vou fazer? Eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho empresa, igreja, compromisso, muitos compromissos. Entendo, todo mundo tem compromisso. Agora, o que vai determinar o seu resultado e onde vai chegar é exatamente aonde você está plantando e quais têm sido as suas atitudes hoje. Aonde está o seu tempo, na verdade, ali vai estar o seu resultado. Então, administre o seu tempo, trabalhe em cima disso. Faça que nem eles falaram. Tá tudo... Gente, é só colocar em prática. Trace planos estratégicos. Tenha uma meta. Trabalhe em cima dela. Faça micrometas. E trabalhe em cima disso. Porque pode ter certeza que os seus resultados, com o seu esforço, com a sua dedicação, com a sua disciplina, com aquilo que você está fazendo, vão ser resultados exponenciais e mais. Você vai abençoar pessoas. Que é isso, né? Nós somos um rio. Tudo que nós recebemos, nós temos que transbordar na vida das pessoas. Agora, Sayuri, talvez existem mulheres empresárias que estão assistindo esse episódio. Quais são os conselhos que você pode dar para ela assim que você... Matheus, se eu tivesse recebido esse conselho há um tempo atrás, eu erraria menos. Qual seria esse conselho? Nossa, que pergunta. Eu falo que a gente sempre está trocando a roda com o carro em movimento, né? A gente está aprendendo dia a dia. É verdade. Sim. Quando o Leandro falou, né, dos meus pais, dos pais dele, a nossa construção, ela é feita da nossa vivência, né? Então, eu trabalhei anos no Japão. Então, essa parte de empresária aqui no Brasil... Por isso que eu falei, a gente é muito intenso. Começou, é como se fosse uma corrida. A gente começou, vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer o nosso melhor. E os resultados vieram, né? Não tem algo que eu possa dizer para você assim que eu faria diferente ou era um conselho, porque talvez se eu me desse um conselho lá atrás, eu não seria a Sayuri que eu sou hoje. Sim. Entende? Então, essa Sayuri que você está falando, está vendo, ela foi construída durante o tempo. E eu posso te dizer com toda certeza, eu sou muito intensa naquilo que eu faço, sabe? Eu dou o meu melhor sempre, eu acordo de manhã e eu tenho que cumprir minha agenda. Ontem, por exemplo, era meia-noite. Enquanto eu não terminei a minha agenda, eu não saí da cadeira, da frente do computador. Eu falei, não, enquanto eu não riscar isso da agenda, eu não vou fazer outra coisa. E eu sou desse jeito, assim, o que eu tenho para estudar, o que eu tenho para me aperfeiçoar. Então, cada dia eu estou me aperfeiçoando. Se eu falasse assim algo assim para alguém que está assistindo, estou começando a minha empresa agora, o que eu faço? Seja melhor, seja intensa, estude, se aperfeiçoe, tenha conhecimento daquela área que você está entrando. Isso vai fazer você se destacar e não só se destacar, você vai descobrir outras coisas que podem agregar que ninguém está fazendo no segmento que você está entrando, entende? O interessante é que você falou exatamente o que nós vamos aprender lá em Romanos 8, né? Que todas as coisas vão contribuir conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? E na minha visão, me corrija se eu estiver errado, o empresário nada mais é do que resolver problemas. Exatamente. E muitas pessoas hoje, quando vê um problema, se apavoram. E na verdade, você só prospera quando você se desafia, ou quando tem um desafio, que você precisa agir rápido, que você precisa ter raciocínio lógico. O problema das pessoas, eu acho que está muito atrelado também à visão, como elas enxergam. Golias apareceu para todos, mas só um aproveitou a oportunidade. Muitos enxergaram gigantes, mas vem Josué e Caleb, não, tem cachos de uva, nós vamos lutar por aquilo que já é nosso por herança. Então, ou seja, o problema não é algo para paralisar, mas é algo para impulsionar. Qual conselho vocês dariam, por exemplo, Matheus, eu tô com um problema e eu não consigo resolver? Eu acho que está muito atrelado, por exemplo, as pessoas dão mais ênfase no problema do que buscar a solução, do que buscar uma direção. Quando chega um problema para vocês, um desafio, como que vocês reagem nisso? Enfrenta de cara. A gente pega, vamos ao Davi como exemplo, o rei Sim. Davi. Quem promoveu Davi? Golias. Problema. Após você resolver um problema, você vai ter uma promoção e você vai ter uma recompensa. Qual que foi a recompensa de Davi? Casar com a filha e não pagar mais impostos. Então, tudo que você resolve de problema, você vai ter uma promoção e você também vai ter regalias. Quem foge de problema não cresce, não prospera. Vira um empresário infantil, ou um marido, uma esposa infantil, ou nunca chega a entrar e mergulhar no rio de Deus. Então, os problemas, eles vão ajudar a gente a crescer em todas as áreas. É ele que nos foge, na verdade, né? O problema. Que quando nós estamos, exatamente o que nós estamos conversando há um tempo atrás, zona de conforto,
e zona de confronto. E algo que vocês pontuaram muito bem também é estar sempre em constante crescimento, aperfeiçoando, se modelando, afiando a espada. Vocês acham que o ambiente tem poder de nos modelar? Ou nós, quando chegamos, nós temos que modelar o ambiente? Depende, né? Se a Bíblia fala que eu não posso estar na roda dos escarnecedores, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, se eu estou num ambiente de trabalho, eu tento modelar o ambiente. O ambiente que nós iniciamos não era um ambiente que é hoje. Era um ambiente de muito palavrão, muita prostituição, tanto na área financeira como entre homem e mulher. Só que eu está posicionados. A gente nunca negociou esse princípio. Então isso é algo diferente. Mas se eu posso escolher, eu acredito muito que nós temos que ter, a gente tem que, na área empresarial, a gente tem que saber entrar e saber sair. Eu atendo todos os níveis, todo tipo de pessoas, crenças, credo, independente, nós atendemos. Só que poucas pessoas entram na minha casa e da minha esposa. Porque quando eu aprendo isso, eu trago para mim amigos verdadeiros e daqui para fora eu atendo todos os meus clientes, levo o melhor produto, que é o que nós vendemos hoje, e eu vou atender ele como amigo, vou atender ele como cliente e vou atender ele como empresário. A gente tem que saber separar um pouquinho. Porque se a gente não sabe separar, eu não vou atender ele porque ele não acredita no que eu acredito. Diferente. Eu vou atender ele e mostrar para ele o que eu acredito, não negociar princípios, o que eu acredito é algo correto, de qual forma. Não preciso nem falar para ele, vai ver a forma que eu me posiciono. Então isso para nós é uma grande diferença. Sim, muito bom, é verdade. Porque Exatamente. a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes as pessoas são muito religiosas. No nosso ambiente cristão, né? Sim. Eu não vou atender fulano porque fulano fez tal coisa. Não, eu atendo. Eu atendo, eu levo para ele o que eu tenho, que é 100% Jesus, vou dar meu melhor atendimento para ele, vou ser o melhor profissional, ligou para reclamar, vou atender, vou mostrar que não tem erro. Então é isso que é o grande segredo. A gente não mudar o nosso cliente dependendo do que ele é. E não é só nosso cliente, é nosso dia a dia. Sim, muito bom. Eu vejo também, estudando um pouquinho sobre empreendedorismo, é que as empresas sempre vão estar um momento que elas estão faturando muito e sempre vai ter um momento de queda. Na verdade, altos e baixos. Como administrar isso? Como administrar o momento que você está bem e o momento que a empresa está passando por um momento difícil financeiramente falando? Olha, talvez eu vou ser julgado pelo que eu vou falar, mas o que eu vou falar é muito verdade, porque a gente trabalha no mercado financeiro. Então eu atendo empresário o dia todo, tendo 7 a 8 reuniões por dia. A pandemia não quebrou muita gente, as pessoas já estavam quebradas. Porque qual que é o grande problema do empresário? O empresário ele pensa muitas vezes só no PJ e não no PF. Então a pessoa jurídica dele tudo que está entrando, ele está investindo na pessoa jurídica, só que ele esqueceu que existe uma pessoa física. Muitas vezes as coisas não vão ser permanentes, vão durar para sempre. Então eu tenho que proteger minha casa, tenho que proteger minha família e as pessoas que estão ao meu redor. Só que o que as pessoas erram demais também, que eu acredito no nosso ponto de vista, né? É que as pessoas, quando elas começam a prosperar, elas não fazem um caixa. Se a gente pegar José como exemplo, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. José já mostra para nós que o mundo vai andar em W. O mundo não vai ser só uma crescente. Primeira semana, terceiro, quarto dia de pandemia. Do quarto dia em diante eu não dei conta de ter cliente, mas os primeiros 3 dias não tinha cliente. Não tinha ninguém nas ruas. Eu tenho um vídeo eu na Marginal Pinheiro, só eu e minha esposa no carro. Mais ninguém, 10 horas da manhã. Eu deixo a Sá no escritório, vou pro outro e eu ligo pra Sá, amor, parou, não entrou mais nenhum real em nenhuma empresa nossa. O que vai acontecer? Ela falou, nós duramos 6 meses. Então nós tínhamos um caixa para aguentar. Porque muitas pessoas quebraram, porque ela vendia almoço para jantar. Ela não fazia o quê? Um capital emergencial, não fazia um valor financeiro para proteger a empresa e também a família. Tá. Essa que domina nessa área, né? Planejamento. Planejamento. Você tem que pensar no amanhã, no hoje. E assim, é que nem o Leandro falou, né? Na época de José, os 7 anos de fartura, 7 anos já nos ensina, né? Já nos ensina a sempre guardar. Então, eu sou muito do planejamento e da administração. Então, quando o Leandro já me liga, eu já sei. Pá, é tanto, é isso. Nas negociações também. Eu acho que a gente tem que ser muito sábio, né? Naquilo, o que entra, o que sai.
Todo empresário, ele tem que estar muito Controle, consciente. né? Exatamente, no controle. E a gente viu que o erro da maioria das pessoas é isso. Porque os meus clientes empresários hoje, eu ensino a continuar prosperando. A gente está montando um curso que vai ser gratuito, que a gente vai dar em outubro. Quem quiser vai poder fazer de graça. E, na verdade, nós vamos abençoar as pessoas com materiais. Porque tem gente vendendo um produto hoje horrível aí fora e tem gente pagando. A gente vai abençoar de graça para ver as pessoas prosperarem da forma correta. Muito bom. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, com base no que vocês falaram. Vocês acham que as empresas quebram por má administração ou por falta de recurso? Mas antes de vocês responderem isso, eu quero lembrar vocês de se inscrever no canal. Curta, se inscreva no canal também, pega esse link agora, esse conteúdo. Você que sabe, tem uma pessoa que tem o potencial de ser empresário, de crescer, de expandir, mas muitas das vezes o que limita ela de fato é o conhecimento. Ela não sabe quais os caminhos ou como prosperar com Jesus, cumprindo princípios. Então pega esse link, compartilha com essa pessoa, compartilha nos grupos e também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @LifeCastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós estaremos disponibilizando para vocês. Agora voltando, vocês acham que as empresas quebram, a maioria pelo menos, por má administração ou por falta de recursos? Sabe, eu estava conversando com o Leandro esses dias, né? Quando a pessoa ela não tem controle no seu PF, né, na pessoa física, e ela tem uma empresa, impossível, Matheus, ela controlar o PJ, o que entra no PJ. Então, primeiro ela tem que, na pessoa física dela, e todo PJ é um PF, né? Se você olhar bem, tem sempre uma pessoa por trás administrando, gastando, né, investindo. Então, eu estava falando com o Leandro, foi isso que a gente pensou para elaborar esse curso, né, para as pessoas, porque muitas pessoas elas entram num PJ com mentalidade de PF, então tudo que entra gasta. Não sabe investir, não sabe comprar de uma forma correta, pensar na empresa. Entende? Eu acho muito assim, principalmente se não tiver uma boa administração, que é uma base, é igual um prédio alto. Qualquer vento vai derrubar, ele não se sustenta. Entende? Ele não tem firmeza. Eu vejo muito a administração como um dos pilares para uma empresa de sucesso. Felipac? Se a pessoa não administrar, ela vai quebrar. Não tem como, é impossível. E os primeiros 2, 3 anos, o payback, retorno que você investe, ele não é rápido para retornar. Então, um exemplo, a gente não tinha dinheiro para abrir as empresas. A meritocracia nossa de vendas fez a gente crescer. Tivemos o convite, agarramos a oportunidade. Só que a gente abriu uma empresa, a gente investiu no início, tinha o primeiro escritório, mais de 200 mil, e tinha 70 mil na conta. Então, era madrugada trabalhando, era dia trabalhando, era contando os centavos. Só que quando a gente começou a crescer, a prosperar, a gente começou a crescer o quê? Cara, a Bíblia fala que eu posso usar a casa na areia ou posso usar a casa na rocha. A nossa empresa tem fundamento, é rocha. Não vai vir um vento e derrubar, não vai chegar alguém e derrubar. Por quê? Porque nós somos fortalecidos, a nossa base está pronta, e a gente fortaleceu muito durante anos. Eu acredito muito, Matheus, que ninguém nasce gigante. Você vai galgando lugares grandes. Mas se a tua base está forte, a administração da sua empresa está forte, a administração financeira está forte, e eu acredito que falta de dinheiro não quebra ninguém, tá? Isso é o que eu acredito. O que quebra alguém é a má administração. Muito bom. Mas sabe o que ajuda as pessoas às vezes a quebrarem por má administração? É que a pessoa às vezes ela tem muito ego e ela não tem coragem de pedir ajuda. Vou te dar um exemplo. Eu orei 5 anos para ter um mentor na área emocional. Eu tinha bons líderes na área do casamento, só que eu não sabia governar minhas emoções, eu vim da periferia. Então eu vim da área de banditismo. Então eu tinha que ter alguém que me ensinasse a isso. Conheci o nosso pastor Jairo. Primeira mentoria que eu vou fazer com ele, como governar suas emoções com Jesus. Tudo que eu queria, ele estava falando naquela mentoria. Só que, por que muitos empresários quebram? Porque não tem um mentor. Não tem um mentor na área da família, não tem um mentor na área empresarial, não tem um mentor na área financeira. E às vezes quando ele começa a prosperar, ele acha que entende tudo, e não é assim, nós não entendemos tudo. Quem que foi o primeiro mentor na Bíblia, você sabe? Quem? Jetro. A Bíblia fala que Deus aparece para Moisés na sarça ardente. Tinha 80 anos, estava trabalhando para o seu sogro, Moisés, e Deus falou que tinha uma missão para ele, libertar o seu povo. Quando ele começa a fazer para libertar o povo, a Bíblia fala que ele anda 3 dias no deserto para adorar a Deus, em forma de agradecimento.
Quando ele termina os 3 dias, ele volta para pedir a bênção para o líder. Quem dá a direção é Deus. Quem dá a bênção é o líder. Então, quando ele chega perante Jétro, ele pergunta, fala, olha, Deus mandou fazer algo diferente aí, vai me usar aí para libertar um povo. Você tem a bênção. Por que muitas pessoas erram e não prosperam? Porque elas não conseguem escutar alguém que já venceu. O mentor vai ajudar você a caminhar onde ele já caminhou. Ele vai mostrar os lugares que ele errou e vai mostrar onde que ele acertou. E quando nós entendemos que Deus sempre vai dar direção, mas quem vai dar a bênção é o líder, um exemplo nosso. Quando a gente veio para São Paulo há 5 anos atrás, Deus já tinha confirmado para mim e para minha esposa. Um profeta, nós oramos quase 1 ano. Só que antes de vir, nós sentamos com o nosso pastor da época, ele deu a bênção, e sentamos com a nossa CEO, ela deu a bênção. Deus deu a direção, mas os meus líderes deram a bênção. Todas as pessoas que eu vi que elas tiveram uma direção de Deus, mas não tiveram a bênção do líder, se quebraram. Na área familiar, divorciaram, financeiramente destruídos e não tem mais relacionamento com Deus. É muito importante isso. Talvez uma das coisas mais importantes para ter sucesso. Que é mentores. E algo que você falou também é sobre oportunidades. Agora, como que eu sei o que é quando chega para mim, por exemplo, Mateus, tá aqui para você um contrato, um exemplo. Ou tá aqui, Flipar, só para vocês um contrato. Como que vocês sabem se aquilo ali é uma oportunidade ou se aquilo é uma distração? A paz. O árbitro. O nosso árbitro é a paz. Só que assim, nós temos 5 pessoas, 5 pastores que têm autoridade. O que é legal? Você tem que ter pessoas com autoridade para perguntar sobre. Falou, olha, apareceu algo para mim. Vou dar um exemplo. A gente abriu uma construtora na primeira semana da pandemia. Todo mundo chamou eu e a Sá de loucos. Pandemia, o dinheiro vai travar. Só que em época de crise, quem investe prospera. E nós sentimos paz. Liguei para 5 pessoas diferentes, todos pastores. Todos têm autoridade. Cada um falou uma visão. Nós tivemos paz, investimos. Prosperamos como a gente nunca prosperou na vida. Se eu tivesse escutado um dos 5 que falou que não era para fazer, nós não tínhamos prosperado e abençoado pessoas. Porque quando a gente estava fazendo obra, tinha 15 pessoas trabalhando ali. Então, quer dizer que a gente manteve 15 famílias durante 1 ano. Com salário em dia, não faltando pão, e também eles vivendo a vida deles. Muito bom. Eu acho também uma das características fundamentais de um líder, de um empresário, é a visão. Por exemplo, como nós falamos, onde muitos enxergam problema, pessoas enxergam oportunidades. Outra característica, como nós falamos, um resumo para você, mentores. Ter mentores que têm autoridade no assunto. Outra dica que falou para você, Deus dá a direção, mas o líder que dá a bênção. Então, gente, é só você colocar em prática. Acabou a desculpa que você estava dando até o dia de hoje. Antes desse episódio, você podia dar desculpa. Agora, a partir desse momento, você, na verdade, tem o dever de colocar em prática. Porque senão, vai ser só uma obesidade intelectual e não vai trazer resultado nenhum. Vai ser só conhecimento. Porque, na verdade, o povo perece não por falta de pão, de cesta básica, mas por falta de conhecimento. Glória a Deus. Agora, como que um líder, nesses altos e baixos, voltando um pouquinho que nós estávamos falando, como que ele consegue administrar as emoções? Talvez nervosismo, não sei, alguma das características. É autocontrole, autoconhecimento? O que seria uma direção para controlar as emoções, que nem você falou, que seria um ponto de interrogação antes para você, que na verdade agora já não é mais. Como que administra as emoções? Vou te dar um exemplo. Eu sofria muito na área da traição. Porque o meu propósito de vida com a minha esposa é ganhar almas para Jesus e fazer elas ficarem milionárias por Jesus. Então chegavam pessoas quebradas, até hoje chegam como nós chegamos. Nós amamos, nós cuidamos, nós ensinamos, as pessoas vinham e nos roubavam. Então isso me deixava muito mal. Um dia eu cheguei no hospital na beira da morte. O médico falou para Sá, falou, mais um pouquinho ele ia falecer. Porque eu ficava mal, porque eu não sabia governar minhas emoções. E aí eu descobri, meu mentor, o pastor Jairo, me ensinou que para você ter promoção e para você crescer, você tem que ser traído. E só vai trair você quem está na mesa com você. Então vai trair você quem está próximo, não quem está longe de você. E até o Senhor Jesus foi traído. Quem somos nós para não ser? Hoje, antigamente eu sofri 1 mês, hoje eu sofro 2 dias. Por quê? Porque eu sou humano.
E a gente não vai parar de investir em pessoas, então quer dizer que as traições não vão parar. Só que nós já entendemos que esse é um nível maior que Deus está nos levando. E hoje eu já não sofro tanto mais. Então, para mim, a maior dificuldade era essa. Hoje, para a honra e glória de Deus, eu consigo levar super tranquilo. Hoje não tem mais o que eu falar nessa área. Só que o que nós não podemos parar de fazer. Né? Esses dias um empresário amigo nosso foi traído, foi roubado. E aí ele entrou em contato. Eu vou parar de acreditar em pessoas. Eu falei, não, é isso que Satanás quer. Satanás quer que você pare de investir em pessoas. Quer que você pare de ajudar pessoas. E hoje eu e minha esposa ajudamos muitas pessoas cristãs, que declaram a mesma fé que a nossa. E aí os caras nos julgam mais ainda, porque fala, cara, os que mais acabam fazendo coisas erradas são os cristãos. Coisa negativo. Se você teve uma pessoa que te fez errado, não é que todas vão fazer. Pessoas são pessoas. Então a gente ajuda e cresce, prospera, sempre amando, mas sabendo que um dia ou outro essa pessoa pode nos trair. Traição. Então, aprenda isso. Quem tá de longe vai te decepcionar. Só vai te trair quem tá sentado à mesa, quem tá perto. Quem muitas das vezes você confia, conta os seus problemas. Mas a verdade, a traição é só para te forjar, para te dar maturidade e experiência para você saber administrar. E para você, na verdade, ter autoridade no assunto. Porque você só tem autoridade naquilo que você passa e naquilo também que você vence. Agora nós sabemos que por detrás de um grande empresário, de um grande líder ou de uma grande líder, existe, na verdade, uma concordância entre a família. Nós sabemos que ele tem que estar alinhado. Talvez o problema de muitas pessoas é, Mateus, tá, eu vou sair de manhã e vou chegar à noite. Só que, e a minha família? Claro, nós temos que estar em concordância. Como que vocês fizeram nesse tempo juntos? Pode responder. Quando eu vi que as pessoas de sucesso, elas entregavam o máximo delas e no início mais ainda, eu sentei com a Sá e nós fizemos o quê? Metas. Falei, amor, olha aqui pra mim. E normalmente 85% das minhas ideias vêm da Sá. A Sá é um poço de sabedoria. E aí a gente começou a alinhar a nossa vida. Eu falei, olha, pra gente realmente prosperar, nós tínhamos muita dívida, morávamos na favela, ninguém escutava nada que a gente falava. Só que quando chegava num domingo, num dia de semana na igreja, estava bonitão vestido. Só que por dentro estava destruído. Literalmente destruído. O que nós fizemos? Olha, os próximos 2 anos vamos entregar tudo. Não vai ter data de aniversário, não vai ter. Só que nós vamos viver o extraordinário e o sobrenatural. Eles estavam em concordância. Em concordância. Nós nunca fizemos nada sem concordar. E quando eu fiz, não posso falar nunca, né? Mas quando eu fiz, deu errado. Porque a mulher é sabedoria. Sim. A Sá, ela sempre falava, amor, não tô... Se a minha esposa fala que não tá com paz, eu tenho que parar tudo, porque vai dar errado ali na frente. No início errei, aí fui aprendendo a equilibrar para não acontecer mais isso. Mas a gente sempre entra em concordância. Muito difícil. Mas olha, é muito difícil mesmo. Gente, esse conteúdo, na verdade, está sendo didático. Eles estão nos ensinando, na verdade, passando, transbordando o conhecimento dele, todas as experiências que eles tiveram juntos. Então, na verdade, está sendo muito didático e prático. É só você colocar em prática daquilo que nós estamos ensinando para você. Também eu quero agradecer mais uma vez a produtora 28, que está gravando esse episódio com alta qualidade, um bom som. Então, você que tem um planejamento, um projeto, que precisa, na verdade, de um projeto audiovisual, contate eles. Aqui está o @, também o contato deles, tá bom? Quero agradecer também a HD Drones, essa empresa de drone, você que trabalha com agro, com segurança, seja qual for a sua área que na verdade precisa de um drone, entre em contato com eles aqui também, que eu tenho certeza que vai, na verdade, potencializar o seu trabalho, tá bom? Agora, gente, nós estamos encaminhando para o final, passou muito rápido, muitos conteúdos, muitos insights, chaves. Se vocês pudessem dar a última dica, uma dica sua, Felipaca, uma dica sua, Sayuri, no geral, que vocês podem dizer, eu passei por isso, eu fiz isso e eu venci. Deixa a minha esposa falar primeiro. Nossa, cavalheiro. Não. Eu nunca gosto de ser a primeira, né? Eu tenho esse jeito de ser só back, né? Sou mais back que front. Algo que eu falaria, de verdade, Mateus, que eu falo para as minhas meninas, que eu falo para quem trabalha comigo, seja você. Não perca a sua essência. Não importa o que aconteça, não importa a situação ou o que façam com você, não deixe nunca de ser você, porque o seu propósito, Deus te fez assim, com o seu jeito, com a sua personalidade, para
alcançar pessoas e principalmente para você transbordar a sua essência. Então não deixe de ser você nunca. Seja quem você é, aonde você está. Identidade. Muito bom. Eu vou falar sobre a área empresarial, que vai englobar na área familiar e na área espiritual, relacionamento com Deus. Quem dá desculpa nunca vai dar resultado. A gente foi perseguido, a gente foi traído, a gente foi tudo. Por quê? O inimigo nunca vai querer que você seja próspero com Jesus. O inimigo, inimigo não tem medo de... O que ele treme hoje? De um cristão apaixonado por Jesus milionário. Quem tinha dado a direção era Deus. Falou que a gente ia viver isso e muito mais. Quem deu a benção foi os líderes. Só que a gente nunca deu desculpa. A gente sabe o que é não ter pão dentro de casa. A gente sabe o que é andar 7, 8 quilômetros para atender cliente, porque nós não tínhamos carro e não tínhamos dinheiro para pagar ônibus. Eu poderia dar toda desculpa. Poderia estar morando na favela ainda. Só quando a gente recebe a palavra do profeta, a gente entregou o nosso tudo. A gente nunca deu desculpa. E falando assim, parece que era simples. Não era. Nessa época eu era doente. Eu tinha uma doença seríssima. Então eu trabalhava doente todos os dias. E aí quando a gente começou a prosperar, eu só poderia fazer a cirurgia depois de 2 anos, porque minha cirurgia era muito cara. Então a gente nunca reclamou de nada. A gente nunca falou, eu acho que vai dar. Deu certo, fizemos acontecer, já deu. Então para nós não existe isso. Para mim e para a Sá, a gente não tem crença limitante e a gente não tem mentalidade escrava. O que a gente colocou, se Deus entregar, nós vamos entregar nosso melhor. Então, não dá para dar desculpa. Nós estamos vivendo um mundo muito de mimimi, o mundo. Que as pessoas querem colocar a culpa no pai e na mãe, e o pai e a mãe não tem culpa nenhuma. Pelo contrário, são bênção. As pessoas querem colocar a culpa num gestor, num diretor, num chefe, num pastor, mas o culpado é ela, que não se posiciona e fica dando desculpa. E quem dá desculpa nunca vai crescer. É impossível. Quem dá resultado, quem luta sempre, eu acredito que nós nunca vamos ser os melhores, mas quem luta entregando o seu melhor, porque Jesus é excelente em tudo, então eu tenho que ser excelência também. Eu luto entregando o meu melhor, não tem como eu deixar de crescer. Eu vou crescer, eu vou prosperar, a minha família vai ser uma bênção, meu relacionamento com Deus vai ser o melhor, porque eu estou entregando o meu melhor todos os dias. Gente, muito bom. Esse episódio, na verdade, foi uma mentoria aqui para nós. Então, gente, chegou o momento de você crescer. Agora você tem o conteúdo que você precisa. Na verdade, todas as interrogações que estavam, você dizia, Mateus, eu não tenho clareza ou direção sobre isso. Agora você tem. Agora é só, na verdade, você ter a proatividade, coragem, a ousadia, ter identidade, acreditar em você, não dar desculpas, porque quem dá desculpa não tem resultado, e otimiza o seu tempo. E, na verdade, aonde está o seu tempo, vai estar o seu resultado. Então, Filipac, saiu e muito obrigado. Foi uma honra receber Mateus, vocês. obrigado, aqui. uma honra. Muito obrigado mesmo. E, gente, não se esqueça, se inscreva no canal, curte o vídeo, ativa as notificações e pegue esse link e compartilha com mais pessoas para que elas também possam crescer em conhecimento. Muito obrigado.